oferecimento de Vendinha 1961, além de Agrocerrado, vem aí a polêmica do cartaz. Ontem uma grande discussão aconteceu no grupo de WhatsApp Eventos da Chapada. A polêmica girou em torno de um cartaz do evento Chapada Dreams, a ser realizado na Cachoeira dos Cristais no feriado de Páscoa. Na divulgação é possível ver uma mulher com orelhas de coelho e aparece sendo abduzida por um disco voador. Vale ressaltar que no carnaval, uma arte que fazia referência a nádegas femininas já tinha gerado polêmica. A arte deste evento da Páscoa foi postada pelo promotor de evento, Felipe Camargo, que cresceu em Alto Paraíso, mas atualmente mora em Brasília. Tão logo Felipe postou o flyer, uma membra do grupo já criticou. Gente, parece que quem faz a arte desse Chapada Dreams, essa pessoa tem que se atualizar. Já é a segunda gafe. Foi super polemizada a primeira, colocando em foco a objetificação da mulher. Tenho certeza que isso afasta algumas pessoas, principalmente mulheres, do evento. E houve uma discussão sobre o mau gosto do uso das referências e imagens em vários canais da internet, no Face, no Insta, no WhatsApp. E seria interessantíssimo que houvesse uma escuta da produção do evento para esse debate. É urgente que se combata essa forma antiga de olhar para a representatividade feminina. O clima então esquentou e Felipe disse que a participante do grupo deveria procurar uma louça para lavar, o que obviamente inflamou os ânimos do debate e várias mulheres e também homens começaram a questioná-lo a respeito de suas posições. Em conversa com nossa reportagem, Felipe, que preferiu não gravar um áudio ou participar via telefone, disse que sente que as pessoas preferem boicotar os poucos eventos que acontecem ao invés de cobrar os responsáveis. O produtor também disse que entende que a arte do evento no Carnaval tenha gerado polêmica, mas para ele a arte do evento da Páscoa não justifica polêmica alguma. Ele reconhece que exagerou na fala que sugere que a pessoa vá lavar louça, mas também expôs o fato de que foi agredido verbalmente em mensagem no privado, mensagem às quais tivemos acesso. Sobre o evento em questão, Felipe ressalta que, 2 pontos, a maioria do público é feminino. 2. Equipe da divulgação, grande parte também é feminina. 3. Mulheres também serão DJs no evento. 4. O público-alvo é de 18 a 24 anos. E o 5º ponto, que o evento destina-se a turistas. O promotor do evento também enfatiza que não foi ele que fez as artes e que ele só passou a ideia de seguir a linha dos flyers anteriores, que recorrem sempre à temática dos OVNIs. Após a polêmica, Felipe mudou a arte do evento e a Cachoeira dos Cristais manifestou-se dizendo: o camping e a Cachoeira dos Cristais é um espaço de locação para diversos eventos e informa: a festa Chapada Dreams, edição de Páscoa, trata-se de um evento desses, onde a Cachoeira dos Cristais não participa da ideia conceitual do mesmo, sendo responsável pela estrutura e parceria na divulgação. Lamentamos o mal-estar e solicitamos aos produtores que fosse retirada a arte, manifestou-se a Cachoeira dos Cristais. Tá aí, Carol, polêmica para mais de metro, hein? E não é? A Clésia Matos, nossa querida colega, participou com a gente. Então, pode falar, Clésia. Oi, Matheus, bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes da Paraíso FM. Não, Matheus, cartaz não me incomoda, não. Eu acho que poderia ser qualquer imagem, né? Acho que é uma opção do arte finalista de quem faz a arte, o cartaz, para este evento. Acho normal. Poderia ser qualquer outra imagem.
Carol, vamos ouvir até aqui, né? Tem mais participação de ouvintes aqui com a gente. Inclusive, a gente gostaria de convidar você que está ouvindo neste momento. A gente queria saber a sua opinião. Boa. Manda no WhatsApp 61 981 50 8644. Repetindo, 61 981 50 8644. Manda uma mensagem de áudio, né? Pode ser vídeo também. Manda aqui pra gente que a gente vai passar a sua opinião, seja ela qual for. Carol, qual a sua opinião particular sobre toda essa polêmica? Olha, Matheus, vou falar primeiro como mulher. Acho que já estamos num momento de consciência coletiva que pede realmente que nós tenhamos outros olhares, outras posturas e outras formas de conquistar um público. Falando como produtora de eventos, Que você é, né? eu digo que eu, no mínimo, ouviria outras posições, outras opiniões, assim, até porque, como a gente sabe, não foi a primeira vez que teve uma crítica nesse sentido, né, nessa questão da objetificação e sensualização aí exacerbada da mulher. Não que a sensualização não possa existir, né? Mas essa coisa de atrair a atenção para a publicidade, né? Através do corpo feminino, já foi comprovado aí, tem vários estudos, inclusive a gente vai tratar alguns pontos aí depois sobre isso. Maravilha. Mas acho que a gente realmente precisa olhar para todos, porque não dá para afirmar também que, como foi a justificativa do Felipe, que não é o público. Eu, por exemplo, adoro hip hop. Não é o público que vai no evento, eu, por né? exemplo, gosto de hip hop, quem me conhece sabe, iria, e me incomoda um pouco, me traz um ar não sério, um pouco juvenil. Isso é uma questão pessoal, assim, de quando eu olho uma arte, o que me atrai para um convite, né? Então, assim, como público também tenho essa questão. Agora, mais como organizadora mesmo, eu ouviria e veria que realmente aqui a gente está numa região que talvez exija um outro olhar, aí, uma outra chamariz para uma publicidade ter sucesso assim, bem mais amplo, né? Carol, eu confesso que quando eu vi a arte do carnaval, que era uma nádega, como se fosse uma nave descendo, pelo que eu me lembro era algo assim, né? Eu falei assim, cara, essa arte vai gerar muita polêmica, porque eu não sei se a intenção do evento é mostrar assim, ó, aqui no evento vai ser um evento, entre aspas, que são um evento meio putaria, assim, né? Um evento que vai ser de fato, né? Aconteceu o que você sabe que geralmente acontece. Exatamente. Não sei se era a intenção do evento, mas pra mim, falei assim, cara, é a única coisa, porque tirando essa interpretação, o evento onde, né, as possibilidades sexuais estarão bem possíveis, eu fiquei assim, cara, é só menosprezo à mulher, é só objetificação à mulher. Sim, esse cartaz. Aí depois que eu li isso, eu fui ler embaixo, uma galera detonando. Realmente, naquela época, né, do carnaval, foi um alarde, assim, tanto que eles reconheceram, fizeram uma nova arte, porque realmente é isso, né? O carnaval em si já tem um apelo sexual. Exato. Agora, eu acho que eles tentaram linkar com isso. Só que assim, a questão é realmente essa coisa de sempre colocar a mulher como o corpo dela vendendo uma ideia e vendendo, né, uma festa, como se fosse associado, a mulher sempre está associado a um objeto e ao prazer. Ao consumo também, né? E ao prazer. Então, assim, esse que é o ponto do incômodo. E assim como pode ter sido mais sutil, porque afinal não tinha uma bunda, tinha um desenho de uma mocinha no estilo uma pin-up, né, uma pose assim meio agachada, de biquíni, com orelhinhas de coelho, que remete o quê? As coelhinhas da revista famosa. Então, assim, tem esse lugar de incômodo. E se tem esse lugar de incômodo, a gente, como produtor, merece também olhar para esse incômodo para poder transformar, né? E realmente trazer aí novas formas de
divulgação, de entretenimento. Não julgo, acho que sensualidade é uma coisa natural e que todo mundo que dança, que movimenta, gosta de ter esse ambiente. Agora, a forma de você explorar isso é que realmente é o ponto, né? Será que a mulher, ela merece, ela ainda não está na hora da gente mudar o foco aí dessas publicidades e sair um pouco dessa objetificação? E tanto da objetificação quanto da auto-objetificação, né? Porque quando as mulheres se identificam com isso, elas acham até que estão se valorizando, só que na verdade elas estão só alimentando um ciclo de autossabotagem ali também enfim, né, de opressão, de submissão, uma submissão negativa, né, da questão de sua vida praticamente está na mão do sexo masculino. Esse ponto, Carol, que você levantou, é o que a gente vai debater no quadro Que Eu Ouvo de hoje, com a música Vou Tacar da MC Mirella, né? Porque em vez de combater o excesso de sexualização da mulher, reforça, mas ao mesmo tempo tenta afirmar uma autonomia. Né? Então, até que ponto isso é contraditório ou não? Isso é uma reflexão que divide. Você tem mulheres, inclusive feministas, que defendem que sim, é ruim e que não. Tipo, a mulher tem que fazer isso, né? É polêmico. Mas, aí voltando à questão dos cartazes, quando eu vi o cartaz agora da edição de Páscoa, eu pensei, olha, eles maneiraram bem mais do que aquele antigo, né? Embora depois da polêmica eles mudaram o cartaz no carnaval também, né? Sim. Mas ainda eu acho que vai gerar polêmica. E aí eu falei assim, cara, e pra mim isso aqui é um texto aberto. Porque eu sei que muita gente vai enxergar polêmica e muita gente não vai. E acabou gerando isso, né? Eu concordo, na minha opinião, eu concordo com o próprio Felipe, né? O Felipe Camargo, que diz que ele exagerou demais na fala, na crítica, na primeira crítica que ele recebeu no grupo, que foi uma crítica super de boa. Claro. Super respeitosa. Né? Entendi super, até trouxe essa referência, né, do Outra Arte. Exatamente, falou da Outra Arte e tal. Então acho que foi uma crítica, nossa, muito válida. Eu acho que ele se excedeu, ele mesmo reconhece que se excedeu, e a partir daí a discussão já foi construída. Já pessoal. Exato, no excesso e no pessoal, né? E eu acho que os dois lados se excederam. Ele me mandou os áudios, né? Eu ouvi esses áudios, foram áudios bem pesados, né? Várias mulheres juntas fazendo coro, xingando, né, em tom um pouco de ameaça também, então assim, também não foi legal, né, enfim, eu acho que realmente é um texto aberto. Eu pensei assim, cara, enquanto comunicador, nosso papel vai ser tentar dialogar com outros grupos, de outros perfis culturais, né, por isso que eu fiz questão, né, de conversar com a Clésia Matos, né, que por mais que assumidamente não é feminista, ela é uma mulher super forte que enfrenta o machismo o tempo todo. E que influencia várias mulheres aí também, né, a seguir realmente o seu caminho. E eu acho que a minha maior preocupação, sabe, Carol, era como é que, principalmente dentro do perfil nativo, essa arte é interpretada. E até dentro disso agora a gente vai ouvir, né, a Ana Lídia, a gente vai ouvir também a Shirley Nascimento e a Samara, né, que trabalha com a Shirley, a opinião delas. Oi Matheus, bom dia, tudo bom? Então, você me perguntou se a foto do cartaz do Chapada Dreams me ofende de alguma forma. Assim, jamais. Até porque eu não vejo nada demais na foto. Vejo uma coelhinha, uma mulher coelhinha, que não passa de uma imagem ilustrativa. E assim, não tá expondo a integridade da mulher, assim, eu acredito, entendeu? Eu, como mulher, não vejo dessa forma, assim, como outras pessoas estão criticando. Assim, eu acho que as pessoas têm que gostar, né, primeiramente do tipo de festa e tudo mais. Gente, se não gosta, né, não
não precisa ficar criticando também. Eu acho que aqui em Alto Paraíso a gente fica sendo muito reprimido, né? A gente não tem liberdade de expressão. Então está sendo assim um pouco complicado conviver nessa cidade, né? Mas assim, eu quero deixar claro que a imagem não me ofende. Eu trabalho no escritório, mostrei para as minhas amigas também. Nenhuma delas se sentiram ofendidas e nenhuma delas viram nada demais. É isso. Agora, quem também mandou mensagem foi a Samara Ferreira. E ela diz: Bom dia, Matheus. Me chamo Samara, tenho 30 anos e sou nativa da cidade. E vendo o cartaz da festa, não me sinto de maneira alguma ofendida. Para mim não passa de uma figura lúdica e em nada faz objetificação sexual da mulher. Eu, como mulher, não me sinto ofendida. Grata. Tá aí a opinião da Samara, da Shirley também. Quem também manifestou com a gente foi a Luísa Guedes Baron, ela que é cineasta e também participa aqui do Central Paraíso, né, Carol? É isso mesmo, nossa querida Luísa diz o seguinte: é um cartaz que não tem muito a ver com a temática da Páscoa. Na realidade, ele usa uma mulher sexualizada que remete às garotas da Playboy, tirando o foco maior do turismo da Chapada, que é a natureza. Fora o fato de ser uma data referente a um feriado religioso. Então, ele foge muito do que a cidade tem para oferecer. Dá a entender que ir para a Chapada, nesse caso, é para encontrar mulheres. Fora o fato de que, tecnicamente, o cartaz ficou brega. Risos. Parece cartaz daqueles eventos para chamar a atenção só de homem. A análise semiótica da Luísa, fora de série, né? Realmente concordo, sem tirar nem uma risadinha. E quem também, por último, manifestou com a gente, lembrando o ouvinte que pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, que a sua opinião vai ser ouvida aqui na rádio. A nossa querida Ana Lídia, que trabalha aqui no CAT, vamos ouvi-la. Isso aqui oi, boa tarde, aqui é Ana Lídia, atendente do CAT. A minha opinião sobre o cartaz é que ele não me ofende. Eu, no meu ponto de vista, não vi nada demais. Em relação do cartaz, o cartaz da festa do ano passado foi pesado. Aquele sim ofendeu bastante, mas esse não. Tá aí, Carol Rodrigues, gostaria de comentar a participação das ouvintes? Gostaria, claro. É bem interessante a gente ver, né, os diferentes pontos de vistas e claro, é natural que cada pessoa receba de uma forma, porque a gente está lidando com pessoas que pensam diferente e que talvez, né, não tenham vivenciado o que uma vivenciou, enfim. Só que, mesmo com isso, a gente não pode negar esse lugar de incômodo. E aí que pega realmente, né? A que ponto a gente está... Uma coisa que eu gostei bastante foi a fala da Luísa, de que realmente dá a impressão que é um evento para atrair homens que vão atrás de uma Exato. Coelhinha. Esse ponto a gente tem que refletir sobre ele. E assim, independente se é um feriado, enfim, cristão, religioso... enfim, né? Pode ter gente que venha só pelo prazer, pela diversão, mas é esse tipo de prazer e diversão que a gente vai ficar perpetuando? É isso? É prazer e diversão? Mulher é sinônimo disso? Então, esse é o ponto de reflexão e ponto de incômodo que pode não ser o seu ponto de incômodo, mas que é necessário respeitar quando incomoda outra pessoa. Porque aí você tem duas coisas, né? Por que o chamariz de uma festa tem que ter um apelo sexual? E se tem que ter, né, que a gente nem chegou numa conclusão, mas a gente está botando em debate aqui, se tem que ter, por que é sempre a mulher? Sim. Né? As meninas do Coletiva Feminina lá aqui, né, de Alto Paraíso, elas fizeram uma contribuição também para o programa. Maravilha. A Larissa levantou
Pittman. Isso, nossa querida Larissa Pittman, ela trouxe uma referência de um estudo, que aliás tem muitos estudos aí relacionados a isso, da mulher na publicidade, né, da forma que a mulher é utilizada em publicidades. E a nossa querida Carol Lemos fez uma leitura e um comentário de alguns trechos que são bem pertinentes aí para a reflexão dessa utilização da mulher na publicidade e o que é objetificação. Você pode colocar pra gente? Claro! Carol Lemos, muito obrigado pela sua participação. É o primeiro áudio aqui, né, Carol? Só dá o play. Uma das maiores provas de que a luta das mulheres por espaço e igualdade de gênero na sociedade machista contemporânea ainda não acabou é a objetificação feminina na publicidade. De produtos de limpeza a desodorantes masculinos, as mulheres são usadas como chamariz para a venda dos mais diversos produtos. A objetificação sexual é a representação de uma pessoa como um objeto sexual. Esta representação é feita principalmente com mulheres e se dá quando a individualidade das pessoas é retirada e estas são exibidas apenas pelo seu corpo, que é considerado um objeto ou mercadoria. Isso pode ser feito através da representação de corpos sem um rosto ou como apoio para objetos, por exemplo. A maneira como a mulher é representada na publicidade tem grande influência na maneira com que ela é vista e tratada na sociedade. Isso se deve ao fato de que a propaganda tem um sentido político de divulgação de doutrinas, opiniões, informações e afirmações baseadas em fatos, verdadeiros ou não, com o objetivo de influenciar o comportamento do público. Portanto, podemos ver que a propaganda é um elemento chave na criação e disseminação de valores sociais. É inegável que a submissão e a objetificação do público feminino se traduz em efeitos nocivos à sobrevivência igualitária entre os gêneros. Além disso, a utilização do corpo nu ou seminu na publicidade tem a função de atrair a atenção dos consumidores, seduzi-los, induzindo-os à aquisição de produtos. Isso se deve à associação do corpo nu com a obtenção de prazer, que também é associado ao consumo. E isso amplia a objetificação da mulher, que acaba sendo vista como prazer e como consumo. Trechos retirados da pesquisa de Nathalie Pedron Noleto, chamada Objetificação da Mulher na Propaganda, análise crítica do discurso da campanha A Cerveja 100% da Itaipava, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Escola de Administração, Departamento de Ciências Administrativas. Tá aí participação de Carol Lemos, muito bom, né, Carol? Acho que traz uma discussão que acontece na academia e eu acho que não pode ficar só na academia, né? A gente tem que trazer para o cenário público. Inclusive agradecer, né, ao Coletiva e dizer assim, olha gente, a gente queria muito, além da Carol que já faz parte aqui da bancada do programa, a gente queria mais uma representante do Coletiva aqui com a gente, né? Então para as próximas, se for possível, a gente vai gostar bastante. Tem agora a opinião assim, pessoal, né, da Carol Lemos sobre tudo isso e sobre também algumas mulheres não se identificarem com essa crítica. Então, acho que é bem delicado isso, né? Porque algumas mulheres não se sentirem ofendidas não significa que elas não estão sendo objetificadas e que isso não está ampliando a cultura do estupro, né? Algumas mulheres terem consciência da estrutura machista e patriarcal que a gente vive não significa que ela não está aí, né? Quantas mulheres que estão sofrendo feminicídio hoje, a gente pode levantar esses dados e mostrar, elas estão casadas e são mortas pelos próprios companheiros, ex-namorados, né? Isso tudo faz parte dessa cultura, né? Então, elas tendo consciência ou não, elas se sentindo ou não ofendidas, não diminui as consequências do que ele está fazendo. O que tem acontecido quando a gente
questiona, contesta, bate de frente com esse tipo de publicidade, são pessoas falando que a gente está exagerando, né? Eu sugiro para que todas essas pessoas que estão com essa avaliação sobre a nossa postura, que façam uma pesquisa no Google agora, coloquem mulher morre, e aí vai ver todas as opções que o Google apresenta. Vão ser uma lista de homens, com papéis sociais diferentes. Marido, namorado, ex-namorado, pai, tio, filho. Na maioria dos casos, nós somos mortas porque a gente ousou ser vista como pessoa e decidir sobre a nossa própria vida. E isso não é permitido, porque nós não somos pessoas, nós somos objetos. Né? Nós somos objetos que temos um homem que nos possui. Seja o pai, seja o filho, seja o marido. Isso parece... que exagero. Não é exagero, é só ver os números de feminicídio e por que essas mulheres foram mortas e por que existe hoje esse tipo de crime. Elas foram mortas por serem mulheres. E por ousarem serem vistas como pessoas e terem uma vida própria e não serem vistas como objeto. Então, esse tipo de propaganda, ele reforça a ideia e o pensamento e a imagem da mulher como objeto na sociedade. Isso não pode ser tolerado, não é tolerável. Então, a gente sempre vai se manifestar nesse sentido com a gravidade que isso tem. As pessoas que estão utilizando e fazendo essa propaganda, tendo consciência ou não, elas estão contribuindo para a morte de mulheres por aí. Tá aí, Carol. Gratidão, Carol Lemos, pela contribuição aí também, representando a coletiva de mulheres de Alto Paraíso. Esse último áudio foi da Carol também? Foi. E nessa última fala dela, realmente me trouxe assim na memória que realmente muitas dessas publicidades, elas expõem o corpo feminino, né, de uma forma super hipersexualizada, geralmente com pouca roupa, seminua, de biquíni, né, muitas dessas propagandas de cerveja, enfim, qualquer propaganda que tenha um apelo, até nessa questão das festas e tal, que ela realmente seja uma mulher ousada, seja uma mulher de atitude, só que não, né? Porque assim, quando ela na vida real começa a manifestar esse tipo de comportamento, ela é taxada como puta, ela é taxada como uma mulher que não se dá o valor, e ao mesmo tempo é isso que os homens compram e que as pessoas compram e se identificam, né? Então, é aí que eu estava falando na questão do que alimenta, para a gente ter esse cuidado, e achei bacana a fala da Carol de que realmente isso já não é mais tolerável nessa sociedade que a gente está. Carol, eu acho a fala da Carol Lemos muito importante porque ela traz a discussão acadêmica para o espaço público comum, né? Que às vezes a gente vai ficar na nossa bolha acadêmica, né, debatendo um monte de coisa e tenta chegar na periferia e falar de mansplaining. Não. Ninguém vai entender nada, entendeu? E mais do que isso, né, eu acho que a gente precisa entender, a partir da perspectiva da população, como é que eles pensam. Claro. Né? A crítica do Mano Brown que ele fez lá no discurso do Haddad, lá na Lapa. Maravilhosa. Tipo assim, a esquerda perdeu as bases, né? Os progressistas estão perdendo os diálogos com a base. E o movimento conservador dialoga com a base. A gente tem descoberto, né, que boa parte da população mais simples economicamente, né, menos abonada economicamente, são conservadores. E eu acho, aí qual que é a minha preocupação? Eu estou falando de... Aí eu já... não sei, talvez há outros pontos de vistas e vistas de outros pontos. Tem uma pesquisa, né, da Datafolha bem recente sobre isso, né? Teve uma outra de uma pesquisadora, eu esqueci de onde ela é, né? Até o Olavo de Carvalho citou ela no Pedro Bial. Eu odeio dialogar com o Olavo de Carvalho, eu concordar com ele, mas nesse ponto eu acho que eu até concordo. Que a grande questão é a seguinte, a gente estabelece às vezes o diálogo, sabe, Carol, nessa perspectiva assim, a maioria das mulheres que não concorda com esse ponto de vista não entendeu.
Entendeu? Ou seja, está entendendo errado. Aí como é que será que uma mulher conservadora, ou que, por exemplo, não se sente ofendida, se sente ao ouvir isso? Você está entendendo o meu ponto de vista? Entendo, só que tem coisas que são interpretações, são coisas pessoais, e tem coisas que são com raízes mais profundas, né? Até a questão do feminismo mesmo, as meninas sabem muito bem meu ponto de vista. A gente tem um movimento também na cidade do Ser Preta Ser, que traz um outro olhar sobre o feminismo, porque muitas das vezes esse academicídio todo acaba distanciando de realidades, assim como essa questão dos direitos e privilégios e tal, que muitas vezes são acessados por mulheres brancas elitizadas. Então, assim, para a gente chegar num diálogo de base, a gente tem que realmente entender a realidade e tudo mais. Mas isso não anula a auto-objetificação, por exemplo. Porque o fato de você achar legal, de ter um certo valor por estar, por exemplo, evidenciando o seu corpo, você ser elogiada pelo seu corpo, enfim, pela sua forma de se expressar, não necessariamente é uma valorização real do seu ser, do que você tem capacidade de realizar, do que você pode contribuir, né, além do estereotipado, até porque isso também traz vários males para as mulheres, né, que acabam ficando com uma imagem distorcida de um ideal que não existe, porque a pluralidade que é o bacana, né, do mundo. Então, assim, essa coisa de ficar sempre reafirmando aquela coisa de que a mulher tem esse padrão, tem esse comportamento e tal, isso já está fora de moda. E independente da gente... eu, quando falo isso, também não quero criticar as pessoas que se identificam com a arte, ou que acham bonita, ou que acharam legal. Só estou falando que realmente tem outros pontos de vista que merecem ser olhados e que a gente precisa começar a olhar essa estruturação desde a base, né? Do que impulsionou esse movimento e como transformar e trazer aí novos olhares e novas formas de cativar um público. Eu gostei muito que você falou sobre a pluralidade. Entendeu? Eu acho que tem que ser o nosso ponto. E aqui na rádio a gente advoga isso, a gente geralmente apanha dos dois lados, né? Aqui, cara, né, tem um monte de esquerdista frustrado com a gente porque a gente não defende todas as pautas da esquerda. Tem um monte de conservador frustrado com a gente, falando que não vai ouvir mais a rádio porque a gente critica o governo Bolsonaro em vários momentos, né? Agora, o que eu acho que a grande questão é da pluralidade. E eu temo muito, sabe, Carol, discursos hegemônicos. Então, eu acho que a gente precisa conversar em pé de igualdade, sim, né? E aqui eu tô me pondo, claro que fora da discussão, porque eu não sou mulher, né? Ou seja, olhando um pouco distanciado, mas né? Você não também fora. Tem senso crítico, né, Matheus? Sim, não é fora da discussão, eu olho distanciadamente e participo da discussão com esse olhar distanciado, né? Mas assim, eu acho que a gente não pode suprimir a voz da mulher que não se sente ofendida. Inclusive a gente viu, obviamente, né, que tem mulher tipo assim, olha, o primeiro cartaz me ofendeu, mas esse não me ofende. Então, sim, assim, quem define esse limite do ofensivo? Porque a partir do momento que eu tiro a capacidade de uma mulher, seja a posição dela qual for, de gostar ou não gostar, eu não estou permitindo a pluralidade. Pois é, mas aí que está o ponto, porque se você nega a voz dessa mulher que está se sentindo ofendida, você também não está contemplando essa pluralidade. Tem que ouvir todos os lados. E eu acho que é aí que é a nossa função, é fazer esses lados conversar. Eu ficaria muito feliz se quem é radicalmente contra esse cartaz específico, né, o outro eu acho que realmente já muito está difícil, unânime, né? quase. Até o produtor do evento reconheceu. Mas quem é radicalmente contra esse cartaz, vamos ouvir com mais carinho quem não ficou. E quem ficou a favor desse cartaz, vamos ouvir com carinho quem ficou. Eu acho que é nesse diálogo que a gente vai construindo algo interessante. Agora eu só discordo de você na questão da posição assim, né, política e tradicional da população brasileira.
Porque se a gente for analisar, bom, o Olavo de Carvalho... Não Pensador maravilhoso, né? Pensa que é filósofo, pensa que é professor, pensa que... minha opinião sobre ele. Porém, eu acredito que muitas coisas que as pessoas aceitam e têm como verdade é realmente uma falta de ampliar esse olhar e de ter um aprofundamento, de ter uma base, uma educação crítica. Então, assim... muitas pessoas aceitam, né, o que vier. Então, infelizmente, o povo brasileiro tem uma ingenuidade e até uma inocência, assim, né, grande, de não ter um pensamento crítico mais amplo, até nessa questão da pluralidade, né. Então, eu vejo, como eu venho de São Paulo, venho também de muitos movimentos sociais, e desde a estruturação eu vi muitas transformações. Nos meus 35 anos aí de periferia, eu vejo muitas transformações e reais empoderamentos e tal. Então eu sei que isso é bem... é uma coisa ameaçadora, vamos dizer, para esse conservadorismo. Porque o conservadorismo, a tendência é um molde bem sofrido, vamos dizer, para algumas pessoas que não se enquadram nesse molde. Então, é perigoso para mim essa questão de você falar que as pessoas, a maioria é conservadora, e eu arrisco dizer que é talvez porque ainda não experimentou a liberdade de pensar. Mas aí só apontando essa questão, Carol, conservador, no caso, eu não tô me referindo Sim, moral, mas de política, né, no caso. E assim, muitas vezes o cara é conservador, mas ele é super crítico, né? Inclusive, eu não sou um conservador político, mas eu tenho que ser sincero que o conservadorismo político, ele tem algo interessante, que ele não é contra a mudança, né? Ele é contra você fazer tudo do zero, você começar tudo do novo do zero, porque ele reconhece que no passado tem boas coisas também. Então a tradição, as instituições, a religião, né, para o conservador tem um sentido, né? E nesse ponto de vista eu dialogo com o conservadorismo, sim. Mas eu por achar que tem tanta coisa que precisa mudar, eu não consigo me enquadrar como conservador. Eu falei, cara, mas tem muita coisa legal do passado também, mas tem muita coisa que precisa ser mudada. Mas enfim, tem mais uma participação de ouvinte, né? Vamos ouvir aqui, ele fala o nome dele. Olá, ouvintes da rádio. Meu nome é Felipe, não o Camargo, mas Felipe Joaquim. Com relação ao cartaz, eu acho que, dependendo da natureza, da cultura, que tribo essa pessoa faz parte, acho que ele dá entendimentos tanto para gostar como não gostar. Eu acho que é uma questão muito atual, né, hoje na sociedade, mas que, enfim, ela vai depender da origem da pessoa. O que eu acho que está faltando a gente discutir agora também é a própria reação do promotor do evento com relação à crítica, mandando a pessoa ir lavar a louça. Isso sim é reforçar um estereótipo machista, dominante, que a gente quer extinguir no século XXI. Esse tipo de reação acho que não cabe, certo? Então um abraço aí para vocês. Tá aí, Felipe, obrigado pela participação, viu? O Felipe, que não é o Camargo, é o Felipe Joaquim, obrigada. Obrigado. Muito legal, gente, homens participar desse papo. Isso não é um assunto de mulher, né? Isso é um assunto social, de relevância social. Verdade. Né, e assim, achei legal ele trazer essa coisa da resposta da crítica, que acho que eu fiquei até mais ofendida com isso daí do que com a arte em si. Eu também. Porque inclusive, é uma coisa o próximo produtor do evento concordou, né? Então, foi exagerado. Bacana. O próprio, né? O próximo. O próximo produtor. Fiquei pensando que era o próximo. Ele foi substituído. Não, tô brincando. Enfim, assim, fazendo um resumo da minha posição, que eu acho que difere um pouco da sua, Carol, eu acho que a gente tem que refletir sobre a nossa publicidade, sobre os nossos símbolos, só que a gente tem que tomar muito cuidado de não criar uma nova posição hegemônica.
né? Por exemplo, a gente vê a propaganda da Itaipava, que foi até o objeto de estudo do estudo que a Carol Lemos trouxe. Né? Era da Aline Riscado, né? Que é muito bonita, e ela sempre era obrigada a expor demais, se expor demais. Ela continua sendo a propaganda da Itaipava até hoje, há 10 anos, eu acho. E agora, geralmente ela aparece lá só, tipo, pra falar uma coisa, entendeu? Tipo, tem uma imponência. Então, acho que isso é uma conquista maravilhosa. Uma evolução, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode achar que o certo é só concordar com a minha visão. E é isso que eu tô questionando de algumas pautas que geralmente vêm, né, de alguns dos movimentos feministas, é essa hegemonia. Né? Qual que é a abertura que você dá ao diálogo, ao discordante? Porque senão a gente não vai ter uma sociedade plural. Né? Bem colocado, Matheus. Só que talvez essa volta, né, não é bem uma hegemonia, vamos dizer. Essa questão de você voltar a sexualizar, hipersexualizar a mulher, acho que já está fora desse debate, no caso, né? Acho que a gente já pode buscar outras soluções, até porque tinha uma cerveja que eu não me lembro bem agora qual que era a marca, né? Eu sei que ela tinha um slogan mais ou menos de que a mulher não podia falar não. Eu lembro disso. Tipo, hoje, então assim, isso se perpetuou por muito tempo. A mulher era obrigada a aceitar o que o marido falasse. Então, assim, infelizmente minha memória não vai colaborar muito. Então, é nesse ponto, pode terminar, cara. Não, mas é isso, é que assim, essas coisas que às vezes passam despercebidos, na verdade, perpetuam uma atitude extremamente grotesca, machista, que repercute em qualquer mulher, seja na que gostou ou não da arte, e isso reflete na sociedade, né? Porque é uma questão comportamental. A arte imita a vida imita a arte, não é? Então acho que a gente tem que tomar cuidado com essas reproduções para a gente ver o que a gente vai melhorando. Acho que a grande questão é a seguinte, por exemplo, a propaganda da Itaipava mudar. Eu particularmente acho fantástico, acho que melhorou demais a publicidade de bebidas alcoólicas que a gente tem no Brasil, né? Eu acho que vários questionamentos que foram levantados na grande 99,9% por feministas bem engajadas, né? E a gente não pode tirar esse mérito delas. Agora, a grande questão é que, geralmente, a crítica é feita numa leitura em cima ou baseada numa leitura muito específica de sociedade. Entendeu? Aí você vai ter vários feministas, feminismo radical, feminismo marxista, né, feminismo pós-estruturalista e tal. E muitas vezes uma mulher conservadora que não se considera um feminista, ela não concordaria com a publicidade que expõe demais a mulher, só que ela não quer comprar o pacote todo, né, desses movimentos. E eu acho que ela tem todo o direito. Seja livre, mulher. Exatamente. Seja livre. Então a gente, muitas vezes, sabe, a gente tem que, tipo assim, vamos debater esse ponto. Agora, de onde que você... qual que é o seu background, qual que é o seu arcabouço teórico e ideológico para refletir nesse ponto? A gente tem que permitir a pluralidade, cara. E é aí que a gente vai chegar no nosso Quer Que Eu Ovo mais tarde, né? Exatamente. Aí, até que ponto que a pessoa é livre para se sentir representada e defender aí o seu ponto de vista, a sua postura. O importante é a mulher realmente ter essa consciência do que ela é capaz, do poder da mulher e também, principalmente, do limite, né, dela para os outros e dos outros para ela. E é isso, a gente tem que respeitar e conviver com todos os pensamentos, sem desmerecer e sem diminuir ninguém. Só para ser justo aqui na participação dos comentários, né? Ouvinte aqui disse que não entendeu nada que a Carol Lemos falou, né? Um ouvinte. E uma mensagem foi mandada aqui para Clésia Matos, dizendo que considera a fala da Carol Lemos também tolice, né? A Clésia só me encaminhou a mensagem, né? Então, assim, a gente tem que dar voz a todas as manifestações que chegaram pra gente. Pessoal, estou muito agradecido com todo mundo, né? Todas e todos que participaram. Agradecido a Carol por ter vindo à nossa conversa, viu, Carol? Eu que agradeço sempre o espaço e
essa família bonita do Central Paraíso e do Paraíso FM. A gente vai para um rápido intervalo, depois tem o Chalpin e na sequência a gente vai fazer o nosso Que Que Ovo.